Olá, Calize, Rivelino, boa tarde. Então, vou apresentar nesse vídeo aqui para vocês alguns elementos da orientação da semana, tá certo? Então, vou dar um feedback das atividades que vocês estão desenvolvendo, que eu estou solicitando. Vou falar sobre alguns elementos do que é destinado para o nosso encontro de hoje e vou deixar as atividades para a próxima semana, lembrando que eu recebo sempre às quintas-feiras, tá? Então, tá aqui. Lembrando também que a nossa proposta de pesquisa é desenvolver, aplicar e testar uma sequência didática, onde os estudantes devem desenvolver seus próprios mídias digitais, utilizando jogo, no caso do Rivelino, e livro-jogo, no caso da Caliza, né, a fim de verificar como ocorre a aprendizagem do conceito de fração e dos procedimentos de fração, no caso da matemática, para o Rivelino, e do conceito de independência do Brasil, no caso de história, com base teórica no construcionismo e na tecnodocência e com base metodológica de pesquisa no Design-Based Research. Então, o que nós temos aqui? A gente já está na nossa terceira semana, tá certo? Então, a gente vai trabalhar hoje, mais especificamente, como é que vocês vão proceder com a análise epistemológica científica, ou histórica, no caso da Caliza. Então, a gente vai olhar hoje de que forma vocês vão estar trabalhando aí, pesquisando material e escrevendo sobre esses elementos de fração para o Rivelino e de história para a Caliza. Mas antes da gente falar sobre esse elemento, eu vou trazer então os feedbacks para vocês. Eu pedi umas 4 atividades, né, 4 ações para vocês fazerem, tá certo? Então, vou pontuar todas elas. A primeira foi a leitura do artigo 2 sobre DBR, de Guizazola, que está todo em inglês, né, de 2017. Vocês fizeram essa leitura? Né? Então, eu preciso do feedback de vocês. Aí seria muito interessante se vocês enviassem alguma mensagem pelo WhatsApp informando se vocês fizeram a leitura ou se não fizeram, se tiveram dúvidas, né? Sobretudo o Rivelino, que não está tendo contato pessoalmente comigo, né? Então a gente está conversando só por escrito. Então eu preciso que vocês me digam aí se vocês fizeram essa leitura, se está casando com aquilo que está no projeto de vocês, se vocês têm alguma dúvida. Vejam que existem algumas coisas diferentes e é importante que vocês entendam essas diferenças. Eu só vou falar sobre elas se vocês me trouxerem as dúvidas, tá certo? As perguntas, por que isso está aqui desse jeito e ali está daquele jeito? Então, façam esse trabalho porque ele é muito importante. A segunda atividade tem a ver com o desenvolvimento de um plano de aula habitual, comumente, né, que vocês utilizam no ensino de fração, no caso do Rivelino, e de independência do Brasil, no caso da Caliza. Eu recebi esse material só da Caliza, do Rivelino eu não recebi. Eu não encontrei na parte do Rivelino um planejamento com aulas de fração, adição de fração equivalente, tá certo? Então, se você enviou, eu realmente não recebi, e é por isso que eu estou dizendo que eu não sei o que você fez, o que você faz normalmente em termos de planejamento de aula. Se você realmente não entregou, Rivelino, eu peço, assim, que você faça as atividades quando eu peço para vocês, porque vai acumular. Então, eu vou pedir uma atividade um pouco mais extensa hoje, e aí você não fez essa, se realmente não fez, vai acumular com a outra que vai ficar mais extensa, e a coisa vai começar a ficar mais difícil. E eu não tenho tempo para ler muitas coisas que vocês me mandam de uma vez. Então, umas coisas vão ficar e outras vão passar, tá certo? Então, fiquem atentos. Caliza, você me mandou o seu plano de aula no formato PDF. É muito importante que você me mande no formato doc. Então, eu peço que você inclua esse arquivo no formato doc lá na sua pasta, tá certo? Eu percebi que lá não tem uma data, né? Se você aplicou aquele plano de aula agora em 2023, é importante que conste essa data agora de 2023, tá certo? Porque quando a gente for comparar, as datas também vão ser comparadas, então é muito importante que você coloque a data no seu plano de aula, tá? Em relação aos conteúdos, abordagens metodológicas, ficou excelente, é aquilo mesmo, tá? A gente vai ter um ótimo material aí de comparação com a sequência didática que a gente está propondo e que a gente vai executar ano que vem, tá bom? Então, muito legal, gostei bastante, né? Só colocar esses detalhes aí que eu pedi, tá bom? Dentro do seu arquivo.
eu pedi ainda para vocês ajustarem os jogos desenvolvidos, né? Aí o Rivelino me enviou o link e a Calisa precisava ter colocado lá o arquivo HTML, né? Então, o jogo do Rivelino ficou melhor, mas ele aí vai precisar de vários ajustes, tá certo? Então, mas isso é normal. Então, a gente vai fazer esses ajustes mais para frente, principalmente agora que a gente não está conseguindo conversar. E aí, o feedback que você está me mandando é só através do link, você não está fazendo nenhum comentário, não está conversando comigo pelo WhatsApp, então eu não sei o que de fato você está pensando quando você está fazendo o jogo, né? Então, a gente vai voltar a trabalhar nesse jogo futuramente, depois quando a gente tiver mais tempo de conversar sobre os elementos que você está colocando, né? Eu noto muito que existem situações muito descontextualizadas. Então, assim, é só uma simples adição de fração, né? Quando na realidade é importante a gente colocar o contexto, principalmente dos alunos do 8º ano. Então, fazer uma adição de fração, por que é necessária, né? Qual é o contexto que a gente pode colocar quando a gente oferece um problema para eles, né? Fora que eu acho que tem alguns problemas que estão muito grandes, né? A gente trabalha com adição, subtração, de fração, até de uma fração que eles têm que entender que é uma fração do todo, 10 sobre 10, 12 sobre 12, né? Eles têm que entender isso, e isso de uma vez em um problema só é difícil. Enquanto que tem outros que estão muito simples, muito fáceis, então tem vários probleminhas que a gente precisa resolver. Em relação ao material da Calisa, eu já tinha visto o livro-jogo anteriormente, tinha solicitado algumas pequenas mudanças, mas eu percebi lá na pasta, quando eu entrei, que os arquivos parece que não foram mexidos, né? Tá até a mesma quantidade de memória para cada arquivo e com a data ainda anterior, né? Então, se você puder me enviar o arquivo com os ajustes que a gente tinha combinado, seria muito bom para que a gente possa fechar esse momento inicial. Vai haver modificação desse material para a gente utilizar na época da coleta? Com certeza, tá certo? Mas quanto antes a gente puder fechar esse material inicialmente, agora, vai ser melhor, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me falam, mandem pelo WhatsApp, gente, não tem que ter vergonha de falar comigo, eu sou orientadora de vocês. Se vocês não se comunicarem comigo, perguntar as dúvidas, o que vocês acham, o que vocês pensam, a gente não vai conseguir fazer um bom trabalho, né? A Calisa tem se comunicado, mandado algumas perguntas de vez em quando, né? Isso ajuda muito, tá? Então, você também, Rivelino, tem que se comunicar comigo. Sim, aqui eu tinha pedido para vocês preencherem um projeto de pesquisa, substituindo os termos genéricos pelos termos que vão utilizar na pesquisa de fato, né? Mas o que aconteceu? Eu percebi que vocês não conseguiram fazer isso plenamente, né? Então, vocês tiveram dificuldade de fazer essas modificações no projeto preliminar, né? Então, em alguns momentos vocês modificaram o que eu solicitei, em outros vocês não modificaram nada, em outros vocês acrescentaram informações desnecessárias que não precisavam ser acrescentadas nesse momento. Então, como o projeto ficou muito grande, porque eu quis trazer muitas informações para vocês, né? E aí parece que não ficou muito legal, então a gente vai deixar esse preenchimento, não vai preencher mais, mas o projeto continua o mesmo, tá certo? Aí, só para esclarecer, em relação ao Rivelino, eu entendi que a gente vai trabalhar com o conceito de fração, frações equivalentes e adição de frações. É isso mesmo? Você confirma isso? Então, depois você me manda uma mensagem dizendo, olha, professora, confirmo que esse é o conteúdo que a gente vai trabalhar. Em relação da Calisa, é importante a gente refinar um pouco mais. Então, eu entendi que é a independência do Brasil. Mas lá mais para frente, no seu projeto, você fala sobre guerras, né, vinculadas à independência, as revoltas também vinculadas à independência. Eu achei bem interessante e talvez a gente pudesse fechar um pouco mais a proposta do estudo desse conteúdo em relação a esses quesitos aqui. O que você acha? Né? A gente pode fechar excluindo a questão do primeiro reinado. Talvez você possa dar uma olhadinha lá no seu planejamento, né, habitual e trazer aqueles elementos que você colocou lá no seu planejamento em termos de conteúdo mesmo. Porque eu me lembro de você ter abordado a questão dos indígenas, a questão da escravidão, né? Então alguns elementos que talvez caibam dentro desse aspecto da independência. Lembrando que não dá para a gente abrir para muitos conteúdos, porque senão fica muito grande, tá bom?
Então veja direitinho o que é exatamente o que a gente pode trabalhar e fazer, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar nos textos para a escrita do projeto do Comitê de Ética. Por isso que a gente vai começar hoje com essa questão do estudo epistemológico desses conceitos e conhecimentos. Por isso que é importante a gente ter uma noção mais clara do que a gente vai estudar a partir desses elementos, tá? Então, é importante que vocês se atentem ao fato de que vocês podem consultar esse projeto aí, preliminar, tá bom? A qualquer momento, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês voltam lá no projeto, olha, para ter certeza do que vocês vão fazer, né? Tá bom? E ele vai ser usado paulatinamente para a construção do projeto para o Comitê de Ética, que por sua vez vai gerar o projeto de qualificação, que por sua vez vai gerar a dissertação, tá? Então, a gente vai construindo aos poucos, agora a gente vai modelar os primeiros tijolos, tá bom? Então, vamos voltar aqui para os slides. Então, isso aqui eu já comentei com vocês, lembrando que a gente está nesse item 3 aqui, né? Análise epistemológica científica ou histórica. Essa aqui a gente já fez, vamos para o 3. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente já precisa definir bem direitinho, né? Quais são os conteúdos científicos ou históricos que a gente vai trabalhar. Eu estou falando histórico porque é o da Calisa, porque ela trabalha com história, mas o Rivelino é matemático, tá certo? Então, vamos focar nesses elementos aí. O que a gente precisa fazer nessa análise epistemológica? A gente precisa ir buscar historicamente como é que as coisas que a gente vai estudar com os nossos alunos nasceram. Por que elas se criaram como elas se criaram, né? Então, da onde é que veio esse conceito de independência? Quando foi que surgiu? Quando foi a primeira vez que o conceito de independência política, no caso, né, foi utilizado? Quando é que nasceu a ideia de fração? Em que momento isso aconteceu? Qual foi a necessidade social para isso acontecer? Qual foi a necessidade científica para isso acontecer? Tá certo? Então, esse é o desenvolvimento histórico que a gente coloca. Então, como nasceu e como é que foi evoluindo no decorrer dos tempos. Tá? Então, por que é que quando a gente foi falar de independência do Brasil, a gente trouxe esse conceito para dizer que aquilo que estava acontecendo naquele momento representava a independência do Brasil? Certamente esse conceito não nasceu no Brasil, né? E o conceito de fração, a mesma coisa. Então, o conceito de fração foi sofrendo mutações, nasceu antes de Cristo, né? Então, imagina, até chegar no século XX, no século XXI, muitas coisas modificaram, inclusive a forma como a fração é representada. Antigamente, a fração era representada de um jeito, hoje ela é representada de outro, né? Por que houve essa mudança, tá? O que a fração que tinha um conceito lá nos egípcios tem o mesmo conceito de hoje, tá certo? Então, o que mudou? Outro aspecto importante é a gente pensar nas dificuldades que estão intrínsecas a esse conteúdo que fomentaram ou tiveram que ser modificadas em função dessas dificuldades, né? Então, assim, o conceito de independência é o mesmo que ele era no início ou ele se modificou? Por que ele se modificou? O que causou essa modificação? Isso é um estudo epistemológico, né? Quais foram o que a gente chama de obstáculos epistemológicos? Qual foi o obstáculo que foi necessário ser superado para que a gente tivesse uma evolução desse conceito de independência? Para que a gente tivesse uma evolução desse conceito de fração? O que precisou mudar para que... ou o que precisou acontecer para que houvesse uma mudança nesse conceito? Quais foram os argumentos utilizados para construir novos conceitos e modelos explicativos sobre independência, sobre fração? É sobre isso que a gente vai estudar agora nesse primeiro momento, tá bom? E é bem rápido, tá? Porque a gente tem muitas coisas a fazer. Então, vocês precisam se dedicar com, assim... Eu sei que vocês têm o trabalho de vocês e o tempo é curto, mas vocês precisam buscar informações sobre isso e já escrever alguma coisa sobre esses elementos, tá bom? Então, tá aí, ó, as perguntinhas, que elas são perguntas que ajudam a gente a se situar. Veja que eu copiei e colei do projeto de vocês, então vou fazer isso com muita frequência. Copiar as coisas e colar aqui para que a gente possa conversar elemento a elemento do que está sendo colocado naquele projeto.
Então, como surgiu o conteúdo científico ou historicamente? Então, como é que surgiu o conceito de fração? Como é que surgiu o conceito de independência? Quem desenvolveu esse conteúdo? Então, quem desenvolveu o conceito de fração? Qual foi a necessidade científica? Qual foi a necessidade social, né? Quem desenvolveu o conceito de independência? Então, a gente vai ter que beber lá na história mesmo. A Calisa agradece, né, Calisa? Então, vocês vão ter que olhar historicamente como é que essas coisas surgiram, tá? Quais foram as necessidades científicas para o desenvolvimento da fração, né, do conceito de fração? Quais foram as necessidades científicas para o desenvolvimento do conceito de independência política, né? Então, o que favorece a esse desenvolvimento, tá certo? Então, vocês vão colocar. E essas necessidades científicas que eu estou colocando podem nem existir, mas existe uma necessidade social. Então, qual foi? Coloco aí também. Às vezes existem as duas, a científica e a social. Botem as duas, tá? Quais foram os argumentos utilizados para construir novos conceitos, né? Para fazer um novo conceito de fração, se é que existe, ou ele continua o mesmo, né? Quais foram os argumentos utilizados para construir um novo conceito de independência, se é que existe, né? Qual foi a evolução histórica desse conceito até a gente utilizar hoje no século XXI? Mudou? O que mudou? Por que mudou? Quais problemas os cientistas tiveram que superar para modificar esse conteúdo científico? Então, quais problemas os cientistas tiveram para modificar ou superar o conceito antigo de fração? Um conceito antigo de independência? Por que houve necessidade de evolução desse conteúdo científico ao longo da história? Por quê que a fração saiu dos egípcios de um jeito e chega na nossa mão no século XXI de outro? Se é que chega de outro, porque pode ser que chegue do mesmo jeito. E aí não houve evolução, né? Por que as crianças, no final das contas, têm tanta dificuldade de trabalhar com fração, né? Tá certo? A mesma coisa em relação à independência. O conceito de independência, tá, Calisa? Então toma muito cuidado, porque nesse momento a gente não está falando de independência do Brasil. A gente vai explicar o que na realidade, assim, como a ideia de independência nasceu. Né? Então, em que momento essa questão da independência realmente se tornou um fato importante? De repente, porque não é minha área do conhecimento, mas de repente a ideia de independência tenha nascido também antes de Cristo, né? Tinha tanta gente escravizada, né, naquela época do imperialismo mesmo, de você tomar as terras dos outros, né? De repente a ideia de independência tenha surgido lá também, né? Então é importante a gente dar uma olhadinha nessas coisas. Tá certo? Então, deixa eu só sair daqui, antes da gente falar das atividades, e vir aqui, ó. Eu tô com o do Rivelino aqui, eu vou aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de ver. Então, a gente tem aqui, ó, o estudo epistemológico sobre fração, né? Então, aquelas perguntas que estão lá, eu trouxe para cá para ajudar a refletir e a buscar material, tá certo? E a escrever também. Então, veja, a proposta aqui não é você pegar esse material e responder a essas perguntas como se fosse um questionário, não é isso. As perguntas, elas ajudam na reflexão. Talvez algumas perguntas aqui nem tenham resposta, tá certo? Mas ajuda a direcionar o pensamento e as ideias na hora da busca e da escrita. Então, como surgiu o conceito de fração historicamente? Quem criou a ideia de fração? Quais foram as necessidades científicas para o desenvolvimento do conceito de fração? Quais foram as necessidades sociais para o desenvolvimento do conceito de fração? Né? Não tinha aquela coisa da agrimensura, né? Das pessoas medirem as terras, e aí nem toda a terra era do mesmo tamanho, então eles tiveram, né, que utilizar aí a questão do fracionamento mesmo, da divisão em partes menores. Então é bem legal essa parte. Por que houve a necessidade de se desenvolver a ideia de frações equivalentes? Pronto, e a gente já entra em uma coisa mais específica que eu não tinha mencionado antes, mas estou falando agora. Por que houve a necessidade de se desenvolver a ideia de adição de frações? Tá? Como ocorreu a evolução histórica da fração desde quando foi criada até os dias atuais? Houve mudança na nomenclatura? Houve mudança na forma de se pensar a fração? Se houve, quais mudanças ocorreram? Por que essas mudanças ocorreram? Então, você vai pensar em buscar material olhando para esses questionamentos para que eles possam ser respondidos de alguma forma. A mesma coisa
eu fiz com o material da Caliza, tá certo? Então, a ideia é a independência do Brasil. Então, como surgiu o conceito de independência política de um país historicamente? Quem criou esse conceito de independência política? Eu estou colocando independência política para você entender, porque a gente tem a independência psicológica, né? Independência social, a gente tem outros tipos de independência, mas a gente está falando de política, né? Então é uma coisa a ser pensada nesse sentido. Quando historicamente esse conceito surgiu? Quem utilizou pela primeira vez? Quais foram as necessidades históricas para o desenvolvimento do conceito de independência política? Por que isso foi importante, né? E aí vem, quais foram as necessidades sociais para o desenvolvimento do conceito de independência política? Por que houve a necessidade de se utilizar o termo independência do Brasil? E a gente já vai entrando um pouquinho mais naquilo que a gente vai estudar de fato. De que forma, historicamente, os conceitos de guerra e de revolta relacionam-se ao conceito de independência, tá bom? Então, é interessante você conseguir fazer essa correlação aí, uma vez que eu estou imaginando que você vai trazer esses elementos aí de guerra, de revolta à tona. Por exemplo, o conceito de escravização talvez também seja um conceito interessante. Se for, você já acrescenta aqui e vai fazer a mesma coisa. De que forma, historicamente, o conceito de escravização relaciona-se ao conceito de independência, tá bom? Então, quanto mais conceitos você pensar, mais perguntas você vai ter para relacionar o conceito de independência, tá certo? Então, é por isso que eu falo, quanto mais coisas você colocar, mais trabalho você vai ter. Cuidado para não aumentar demais. Se você aumentar demais, o seu trabalho não dá conta. O importante é você encontrar um equilíbrio entre uma quantidade importante de informação e uma quantidade que você consiga trabalhar na sua pesquisa teórica e na sua pesquisa prática com os alunos. Houve evolução conceitual em relação ao termo independência no decorrer da história em geral? Que evolução conceitual foi essa? Eu coloquei um exemplo aqui. Inicialmente, independência queria dizer uma coisa, atualmente ela pode ser que ela queira dizer outra. Isso aconteceu? Se aconteceu, ótimo. Se não aconteceu, então você não precisa nem mencionar nada disso. Por que houve essa evolução conceitual? Se é que houve mesmo, tá bom? Eu deixei um negócio aqui bem grandinho para você, Caliza. Cuidado, tá bom? Porque o estudo epistemológico, vixe, tá faltando até um Ezinho aqui. O estudo epistemológico, ele fica muito próximo do estudo histórico, né? Tem gente até que diz que as coisas, assim, são a mesma, né? Os filósofos se remexem e dizem que não, são coisas diferentes, tá bom? Mas toma cuidado. O que a gente vai fazer aqui ficar atenta para você não falar da história do Brasil em si. Eu não estou interessada agora nessa questão da independência do Brasil, a não ser naquela perguntinha lá, no sentido do que por que é que esse conceito de independência foi utilizado aqui na independência do Brasil, tá bom? Mas a gente vai falar de como que surgiu o conceito de independência, tá bom? Então, o conceito de independência é diferente de independência do Brasil. Tá? Então, fica bem atenta aqui. Mas da história do desenvolvimento do conceito de independência, do conceito de guerra, do conceito de revolta, quer colocar escravização? Do conceito de escravização, dentro de um aspecto político, tá? Gente, toma cuidado aí, Rivelino, você também. Não vai querer definir agora, fração é isso, independência é isso. Não. Isso a gente vai fazer no estudo ontológico. Aqui a gente vai fazer um estudo histórico. Então, é mais a ver com o estudo epistemológico. Como é que surgiram as coisas? Então, no começo era assim, hoje é assim. O que é a coisa, a gente vai fazer mais na frente, tá bom? Então, o conceito histórico em si da independência do Brasil, das guerras e revoltas locais, serão abordados quando a gente trabalhar, com a ontologia, tá bom? Então, fiquem atentos a esse detalhe aqui. Então, olha só. Dito isto, vocês vão ter a atividade da semana. Então, começa com a procura de material sobre a epistemologia do conteúdo científico escolhido. Ou seja, a epistemologia
do conceito de fração, a epistemologia do conceito de independência, né? Então, eu estou dando algumas dicas aqui para vocês, gente, pra vocês não fazerem essa pesquisa de qualquer jeito, tá? Então, onde é que vocês devem buscar? Podem buscar no Google Acadêmico? Pode. Só tomem cuidado, tá certo? E eu vou já dizer os limites que vocês têm que ter. Periódicos CAPES também é muito interessante, porque vem artigos muito importantes lá no Periódicos CAPES. E é interessante também vocês terem acesso às revistas Qualis A1 e A2 das suas áreas de conhecimento, tá certo? Então eu vou deixar, era para ter feito isso, mas eu esqueci. Vou colocar agora no final do vídeo. Vou deixar para vocês uma tabelinha na área de educação sobre os Qualis A1 e A2, tá certo? E aí vocês procuram lá matemática, história, tá certo? E aí vocês entram na revista, procura lá na internet pelo ISSN, né? Você vai ter o ISSN da revista, você copia e cola lá na internet e você vai ter acesso à revista, tá? E aí vocês podem procurar dentro da revista, né, elementos desses que estão sendo elencados aqui para vocês procurarem, tá? Quais são os materiais? Primeiro de tudo e mais importante de todos são os periódicos, tá certo? Então é muito mais negócio vocês trazerem artigos que foram publicados em revistas, em periódicos para o artigo de vocês, ou para a escrita de vocês. Se não encontrar nenhum artigo, busquem pelas teses e não dissertações, teses, tá? As teses são muito robustas, vocês não precisam ler a tese toda. Entra na tese e procura o que você quer. Não vai ler a tese toda porque, Ave Maria, não vai dar tempo. E em livro, tá certo? Vocês podem buscar em livros que vocês já estudaram, né? Até livro didático tá valendo também, para vocês trazerem alguns elementos, tá? A gente sabe que os livros didáticos, principalmente em relação à história, eles são bem tendenciosos, né? Então tomem cuidado, tá? Quando vocês forem procurar, tomem cuidado também com o ano, tá? Então, geralmente, a gente da academia gosta dos últimos 5 anos, tá? 2019 até 2023. Mas é claro que se você não encontrar material nesse período aí de publicação, você vai descendo, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, tá certo? Tá valendo. Os artigos do século XX, já que a gente está no comecinho do século XXI, eles não são muito bem aceitos pela academia, tá certo? Então procurem a partir de 2000 que vale mais a pena, tá? Toda vida que vocês encontrarem arquivos que vocês selecionaram, coloquem dentro da pasta do Drive. Chama material encontrado. Vou até sair daqui para mostrar. Ó, achei 3 artigos, professora. Então, eu tô aqui na parte do Rivelino, tem aqui, ó, material encontrado. Por enquanto não tem nada, né? Mas vocês vão colocando aqui dentro dessa pasta, material encontrado, tá? Se quiser organizar a pasta dentro do material encontrado, não tem problema. Ah, esse aqui é sobre isso, esse aqui é sobre aquilo. Vocês organizam do jeito que vocês quiserem, mas coloquem aí. Porque se eu tiver alguma dúvida, eu não preciso ficar chamando por vocês, eu já vou atrás da pasta de vocês, tá bom? Então, fiquem atentos a esse detalhe muito importante. E aí, depois que vocês fizerem a busca desse material, selecionaram quais os artigos que vocês querem, já deram uma lida rápida nesse material, vocês vão utilizar esse material para vocês escreverem um texto com 4 parágrafos para tratar da epistemologia desse conteúdo aí que vocês vão abordar, tá bom? Eu já deixei o arquivo texto preliminar, se vocês viram, né? Eu mostrei, li para vocês tudo que eu deixei em amarelo dentro do texto preliminar. E tem algumas coisas que, como a primeira vez vocês vão fazer, eu vou explicar com mais detalhes. As próximas vezes vocês vão fazer mais automaticamente. Então tá aqui, ó. Eu deixei as diretrizes do que precisa ser pesquisado e escrito em amarelo. Então eu já li, inclusive, com vocês. Depois que escreveu o texto, mantenha essas diretrizes para que eu possa comparar os resultados. Então, deixa as diretrizes lá, não apaga. Escreve embaixo, até deixei aqui, eu vou voltar lá. Ó, bem aqui eu deixei texto de 4 parágrafos com citação de 3 autores diferentes, tá certo? Não precisa ser citação direta. Então, você vai escrever a partir daqui, tá bom? Então, você escreve a partir daqui. Veja que o texto está em negrito, vou até tirar o negrito aqui. Pronto, aí ele fica sem negrito, escrito certinho, tá? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante
é que as diretrizes são o norte para ajudar na escrita. Não se trata de um questionário a ser respondido, tá? Não vai querer responder as perguntas. Isso é para ajudar vocês a pensarem no que vocês vão escrever. Não é um questionário de escola, tá? Deixei o arquivo formatado no formato padrão, Times New Roman 12, espaçamento 1,5 justificado. Por favor, mantenham esse padrão. Quando vocês copiam e colam algum material de algum lugar, ele vem todo desconfigurado para o material do Drive. Aí dá um trabalhão depois para mim e para vocês ajustar esse texto. Então, vocês sempre se preocupem em escrever o texto, no final, formata do jeito que tem que ser. Times New Roman 12, espaçamento 1,5 justificado, pelo menos isso, tá? Escrever o texto com citação de pelo menos 3 autores diferentes, tá bom? Então, vocês vão escrever 4 parágrafos e vão trazer 3 autores diferentes. Não precisa ser citação direta, tá bom? Eu vou já até dizer para vocês aqui uns modelitos de como é que vocês podem escrever essa citação. E ao final, peço por gentileza que vocês insiram as referências utilizadas no texto. Se vocês trouxeram 3 autores só, então vocês vão trazer 3 referências. Trouxeram 4 autores, 4 referências. 10 autores, 10 referências. Tá bom? Ok? Professor, eu queria citar o mesmo autor mais de uma vez. Pode? Pode, não tem problema. Mas eu quero 3. Mesmo que você cite um deles 3 vezes, 10 vezes, eu quero que você coloque mais 2. Isso vai ajudar vocês futuramente. Tudo que eu estou falando agora vai fazer mais sentido futuramente. Depois vocês vão me agradecer, tá bom? Então, deixa eu só mostrar aqui um detalhe que eu não coloquei, mas que é importante. Eu estou trabalhando no material da Caliza, mas eu copiar e colar com o material do Rivelino, tá? Então, assim, ó. Uma forma da gente fazer, a gente dá até... Ó, de acordo com Santos, 2009... O termo tal, nasceu de uma necessidade. Você continua o texto. Tá vendo que tá em negrito? Ele não é para ficar em negrito, né? Então, você vem aqui e tira logo esse texto em negrito. Outra forma disso é uma citação direta, né, de Santos. A outra é assim. O termo tal, nasceu de uma necessidade, tarará, tarará, tarará. Ok, falou tudo que você tinha para falar, no final você coloca lá, Santos, 2009. Ah, e tá em negrito também, eu não consigo tirar o negrito de tudo, deixa eu ver. Pronto, ok. Veja que também é uma citação indireta, tá bom? Mas quando eu coloco o autor entre parênteses, ele vem todo em maiúsculo. Quando eu coloco ele fora do parênteses, ele vem escrito normal, tá certo? E tem a tal da citação direta. Não precisa ser citação direta, mas se você quiser trazer, não tem problema. Então, você pode colocar assim, ó. O termo tal, nasceu de uma necessidade. E aí, o que vai acontecer? Digamos aqui que você tem uma citação de mais de 3 linhas, uma citação direta de mais de 3 linhas. Tá bom? Ok, deu mais de 3 linhas aqui. O que você faz? Você pega, junta tudo aqui, coloca a distância para 4. Aí eu fiz aqui, será que ele vai... Só um minutinho, gente. Deu um chute. Pronto, ele ficou aqui em 4, tá certo? Isso aqui não pode ser Times New Roman 12, tem que ser Times New Roman 10. Tá? E não pode ser espaçamento simples, tem que ser espaçamento... desculpa, não pode ser espaçamento 1,5, tem que ser espaçamento simples. E no final aqui, a gente coloca a citação. Santos, 2009, página 14, por exemplo, tá? Então, tem que ser nesse formato. Ah, professora, e se a citação direta tiver menos de 3 linhas? Aí você faz assim, ó. O termo tal, nasceu de uma necessidade. Aí você abre aspas, coloca a citação direta, fecha aspas, vem aqui. Santos, 2009, página 14. Tá bom? Então, aqui tem aspas, aqui não tem aspas.
tá? Aqui tem toda essa formatação diferenciada e aqui em cima não tem, tá bom? Então, tá aqui, ó, as 4 maneiras de vocês escreverem um texto academicamente que tem aí uma formatação aceita pela BNT. Vocês vão cometer erros? Vão, porque eu não falei de todas as coisas aqui. Não tem problema, eu vou corrigir todos eles, tá certo? Só tô dando um formato padrão para que vocês cometam menos erros, tá certo? E aí já façam uma coisa de uma maneira mais fácil e tranquila, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar essa atividade por escrito pelo WhatsApp, mas é muito importante que vocês assistam ao vídeo e tirem as dúvidas, caso vocês tenham, e me enviem também pelo WhatsApp, tá bom? Combinado? Então, eu fico aguardando o material de vocês com entrega para quinta-feira, e até lá, vocês se comuniquem comigo para dizer que vocês estão com dúvida, que vocês estão indo bem, que já fizeram as leituras, que tá, então vão me dizendo aí o que vocês estão fazendo, tá certo? Então, a gente se encontra novamente na próxima sexta-feira, viu? Bom final de semana para vocês e até lá!